agora para falar com a nossa ginecologista, a nossa especialista, doutora Fernanda Pelizete. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, querido, pelo convite. Doutora, a gente hoje vai falar sobre um tema também que aflige muitas mulheres, né? E aí, a gente vai falar sobre Infertilidade. infertilidade. Eu já começo lhe perguntando, doutora, o que é infertilidade? Meu amigo, infertilidade é a dificuldade do casal engravidar, tendo relações sexuais durante um ano e sem uso de métodos anticonceptivos, né? Então, e essa infertilidade, ela atinge de 10 a 20% dos casais. Tem uma faixa etária, assim, aproximada, doutora? Ou não? É uma predisposição genética, algo do tipo? Olha, tem algumas coisas que atrapalham, né, a fertilidade. Uhum. Então, assim, os principais, né, peso corporal, né, a mulher, ou quando ela tem obesidade, ou quando ela é muito magrinha, né, magreza extrema, tem dificuldade. Idade, maiores de 35 anos, todo mundo sabe que diminui a fertilidade. Estresse. Quem não é estressado hoje, né? Todo mundo é estressado. Pois é, mas o estresse, ele atrapalha muito os nossos hormônios. Doenças do aparelho reprodutor. Pacientes que têm mioma, pacientes que têm endometriose, pacientes que têm ovário policístico. Tabagismo e alcoolismo. Ou seja, múltiplos fatores, São né, doutora? muitos fatores, né? Outras coisas. Problemas hormonais. Muitas pacientes não conseguem associar uma coisa com a outra, mas problemas de tireoide são problemas que atrapalham muito a fertilidade. Que mais? Medicamentos, né? Tem alguns medicamentos como antidepressivos que também atrapalham muito a fertilidade e prática de exercícios muito intensos, né? Hoje as pessoas estão num culto do corpo tão grande, né? E tem pessoas que querem estarem muito magrinhas, muito sequinhas, e isso atrapalha também a questão hormonal. Então, esses são os fatores assim que mais levam à infertilidade. Doutora, com que idade as mulheres começam a experimentar a queda natural da infertilidade? Da fertilidade, né? Da fertilidade, desculpa. A gente fala com as pacientes que é para a gente conseguir. O ideal é que a gente tenha todos os filhos até 35 anos. Por quê? Porque mulher realmente, infelizmente, né, tem data de validade, meu amigo. É bem diferente dos homens, né? A gente já nasce com os nossos óvulos e até 35 anos a gente consegue ter uma fertilidade adequada. A partir de 35 anos, realmente isso cai muito. Então, a gente fala assim, até 35 anos, a probabilidade de você engravidar em cada ciclo é 25%. Depois dos 40 anos, é só 5%. Então, o ideal é que a gente se programe e tenha esses filhos até os 35 anos. A importância desse acompanhamento ginecológico é de extrema importância, né, doutora? Para que as mulheres também comecem a fazer esse planejamento para poder engravidar. Sim, sim. A consulta pré-concepção, ela é muito importante, porque a gente vai buscar, o ideal é que a gente, quando engravidar, você esteja na sua melhor forma, você não tenha nenhum problema. E a gente sabe que a maior causa de perda gestacional e morte, problemas mesmo neonatais, é o parto prematuro. E o parto prematuro está muito relacionado à hipertensão. Então, quando a gente faz esse aconselhamento pré-gestacional, a gente vai buscar as causas que podem atrapalhar essa fertilidade, né? Podem atrapalhar esse pré-natal, uma gestação adequada. Então, nós vamos atrás de hipertensão. Pacientes que estão acima do peso têm muitos problemas, né? Porque aumenta o risco da hipertensão e também do diabetes, né? Diabetes também é muito complicado. Rastreamento, então, do diabetes, do hipotireoidismo, da anemia, tudo isso atrapalha muito, né? Então, a gente quer engravidar da forma mais adequada possível para que a gente não tenha realmente problemas. Eu falo com as pacientes assim, não queiram me dar dor de cabeça quando vocês engravidam. Então, por isso que a gente se programa mesmo para faz esse aconselhamento, essa pré-concepção, né? Essa consulta pré-concepção. Doutora, inclusive, a senhora mencionou a questão da hipertensão. Sim. Aquela cantora Alexa, né? Ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e perdeu a criança dela. Para você não ver, é? né? Então, realmente, esse é um cuidado que deve ser observado de perto,
né, por essas mulheres, principalmente quem tem comorbidades, né? Sim. E muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, né, Hélio? Esse que é o problema, porque tá tudo bem, né? Então, assim, acha que pode engravidar, né? Sim. A gente começa nessa consulta pré-concepção, a gente já vê o que tem ali que não está de acordo, a gente já vai tratar, e essa paciente já vai começar a suplementação, que a gente deve iniciar no mínimo 3 meses antes, né? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Não é só sulfato ferroso e ácido fólico que a gente tem que prescrever. Que é isso que prescrevem, né? Outros médicos fazem, né? Não, só o básico E ali. rede pública, né? É complicado, né? Porque é o que o SUS disponibiliza, né? Mas isso é muito pouco, né? A gente sabe que isso é muito pouco. E outra, é uma coisa que deveria ser individualizada, né? Sim. A gente trabalha hoje com a medicina integrativa justamente com esse propósito. Cada ser humano é um ser humano diferente do outro. Sim. Então, o que serve para mim não serve para você. Uhum. E isso é aquele efeito manada, né? Sim. Principalmente do sistema do SUS, né? A gente fala com relação a essa questão de medicamentose e tudo mais para as gravidinhas. Doutora, tem uma pergunta aqui pra gente. Juliana, obrigado pela sua pergunta. Ela é lá do Paraviana. Ela fala assim, doutora, eu sempre cuidei da minha carreira, adiei a maternidade e agora com 37 anos decidi que é hora de tentar. Mas tenho tanto medo de não conseguir, parece que todo mundo engravida com facilidade, menos eu. Olha só. É aquela história, todo mundo ao redor dela engravida, menos ela, né? A gente escuta muito isso, inclusive. E aí, existe alguma forma de avaliar como é que tá a minha fertilidade hoje, sem precisar já partir para algum tratamento? Eu só queria saber por onde começar sem me sentir pressionada. Sim. A gente fala que tem alguns sinais que mostram que a mulher, ela pode ter algum problema de fertilidade, né? Então, assim, pacientes que têm dor na relação sexual, né? Tem que ver se ela tem infecção, se ela tem endometriose, se ela tem mioma, porque isso atrapalha a fertilidade. Outra coisa são aquelas mulheres que têm alterações menstruais, né? O ideal, o correto é você menstruar todo mês ali, de um ciclo para o outro, de 24, 26 dias até 35 dias, isso é o adequado, né? E tem mulheres que menstruam muito pertinho e tem mulheres que ficam 2, 3 meses sem menstruar. Isso aí é questão hormonal, então ela vai ter mais dificuldade para engravidar. Pacientes que têm dor pélvica, né? Tem paciente que vive com dor pélvica, tem que saber investigar o que é isso, né? Pacientes que têm alterações de pele, tem muita acne, geralmente está relacionado a distúrbios hormonais, como o ovário policístico. E aí a questão do homem também, que também tem que avaliar isso, né? Homens que têm disfunção erétil, né? Homens que têm problema de testículo. Não é um problema único, exclusivo da mulher, né, doutora? Não, isso é muito importante ser falado, né? Inclusive, temos uma pergunta do Ricardo sobre isso também. Sim. E aí, ele fala, minha esposa tem 39 e a gente está tentando engravidar há uns meses. Eu nunca tinha pensado tanto nisso, mas agora que vejo como ela se dedica, me preocupo se o tempo está correndo contra a gente. A idade da mulher realmente pesa tanto assim? E tem algo para nós, homens, podemos fazer de verdade para ajudar nesse processo, além de dar apoio emocional? Sim. É importante, né, que se diga, porque sempre parece que a carga fica toda em cima da mulher, né? Aquela pressão, né, doutora? É como se a mulher fosse a única responsável pela fertilidade. E o que a gente sabe é que é mais ou menos ali, dividido por 3, né? Mais ou menos 35% é a responsabilidade. A infertilidade vem pela mulher, uns 35% do homem e os outros 35% dos dois, né? Um conjunto. Então, quando a gente está fazendo... trabalhando a melhorar a fertilidade das mulheres, a gente também atende os homens, né? E também tem essa questão da obesidade. A gente sempre pede o espermograma para saber como que está a quantidade desses espermatozoides, né? E tem suplementações que a gente faz, tanto para homens como para mulheres, que ajudam isso, né? Então, tem a suplementação oral, tem a suplementação venosa que a gente faz e intramuscular e que a gente está conseguindo uns resultados muito bons sem a necessidade de partir para uma fertilização in vitro, né? Que é um método caro, né? E muitas vezes, o que a gente vê? Que mesmo mulheres que não estão conseguindo engravidar, que partem logo... já tô indo lá para o final, né? Que eu falo demais. Não, bora indo, doutora. Porque tem mulheres que chegam assim, eu não consigo engravidar, então vai logo para a fertilização.
né? É um processo caro, né? Uma fertilização está em torno de R$ 50.000. Poxa. Uma tentativa para engravidar, né? E assim, a mulher, muitas vezes ela vai fazer a fertilização e não consegue. Eu tenho várias pacientes que fizeram 4 fertilizações e não conseguiram engravidar. Isso tudo podendo ser evitado se ela realmente tivesse um acompanhamento Sim. direitinho com o ginecologista. Sim, Porque aí sim. você vai avaliar como um todo, né, doutora? Não só Sim. a parte da mulher, como também a parte do parceiro dela. Sim, Não é sim. verdade? Olha, quando acontece isso da paciente, eu tenho 4 pacientes que teve isso, né? Foram direto para a FIV e não conseguiram engravidar. Quando elas chegaram para mim para fazer exames de rotina, falaram que tinha acontecido isso, que foram fazer FIV e não conseguiram. FIV é a fertilização in vitro, né? Foram fazer a fertilização e não conseguiram engravidar. Aí eu solicitei exames, então assim, 2 delas tinham problema de trombofilia, não ia conseguir engravidar de jeito nenhum, e isso não foi solicitado lá fazendo os exames, porque na fertilização eles fazem a indução da tua ovulação, né? Mas você não sabe a qualidade daquele óvulo ali, né? Muitas vezes, aí você vai, depois que faz a fertilização, que vai ver se o óvulo é bom ou ruim, e aí que vai ver que tinha problemas, Para né? eles é até negócio, né? Sim, claro. Porque eles, uma tentativa, se for uma tentativa 50.000, né? Sim. Ela vai fazer 2, 3, 4 para eles, quanto mais melhor, né, doutora? Sim, sim. Eles não vão estar se importando nos mínimos detalhes como a senhora, por exemplo, não é verdade? Sim. Né? Então, e as outras 2 tinham problemas de tireoide, coisa super simples da gente resolver, né? E conseguiu, e resolvemos, e elas conseguiram engravidar. Olha. Entende? Então, é por isso que a gente fala. Ou seja, tratou um fator, né? Sim. Que foi crucial para ela conseguir engravidar, né? Sim, tá sim. vendo só, mulherada? Olha, doutora, tem mais uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu ligar aqui. Temos uma pergunta do Tiago Silva, lá da Aparecida. Faz um tempo que escuto minha esposa falar que talvez a gente tenha dificuldade para engravidar. E confesso que isso me assusta. Nunca fiz exame nenhum. Sempre achei que fertilidade era mais questão de mulher. Mas estou começando a perceber que eu também tenho que olhar para isso. Queria saber, doutora, o que pode afetar a fertilidade masculina e o que eu posso fazer agora, com 33 anos, para cuidar disso. Sim. Do mesmo jeito da mulher ou do homem, né? Então, a questão da obesidade, a questão do cigarro, pacientes consomem álcool, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Por isso que a gente faz do mesmo jeito, né? Do jeito que a gente solicita para mulheres os exames, a gente solicita para os homens também, a gente vai ajeitar isso. Ajeita dos dois, né, doutora? Sim, claro. Olha, tem uma pergunta aqui, doutora. Como é que a gente pode identificar sinais precoces de problemas de fertilidade em mulheres? Sim, a gente pode... Ai, Jesus, muita coisa. São esses problemas, né, que eu já comentei. São as alterações menstruais, são as dores na relação sexual, são pacientes que têm... SOP também? Sim, a SOP, endometriose, né? Tudo isso, né? Sim, sim. Doutora, existem exames específicos que devem ser feitos antes de tentar engravidar? Sim, a gente faz um check-up e para as mulheres a gente pede, coisa básica, ultrassom endovaginal, é preventivo para ver se tem alguma infecção, né? E para os homens a gente pede os exames de rotina e pede também o espermograma. Tá vendo só? Não é nem um bicho de 7 cabeças. A gente consegue, através desses exames aí, ir direto no foco ali e tratar, né, doutora? Quais são as opções de tratamentos para as mulheres que enfrentam essa dificuldade de engravidar? As pacientes que têm essa dificuldade de engravidar, elas podem... primeiro a gente tem que ver se tem alguma causa fácil de tratar, né? E as pacientes que realmente têm obstrução das trompas, né? Aí não tem como ela engravidar de forma natural. Então aí ela vai para FIV, para fertilização in vitro, né? Isso. Como preservar a fertilidade em mulheres que desejam postergar a maternidade? Isso está cada dia mais frequente, né, Hélio? As verdade. mulheres estão priorizando muito a carreira, a vida, né? A carreira mesmo, né? E estão deixando para ter os filhos cada vez mais tarde. Então, é importante assim, a mulher porque muitas vezes você vai conversar com ela fala assim, não, mas eu não quero ter filhos. Eu falei, será que não quer mesmo? Será que daqui a alguns anos você não vai sentir essa vontade de ter filhos? Sim. Então, assim, até 35 anos, é importante, se ela não tem
vontade naquele momento de ter filhos, que ela faça a preservação, faça o congelamento dos óvulos, né? Porque isso tem que ser feito até 35 anos, para realmente manter a qualidade desses óvulos. Doutora, a gente sabe que a sociedade, ela é muito machista, né? Sim. E também é muito carente de informação. Então, como é que a gente deve lidar com essas dificuldades, com esse estigma social que é muito aparente ainda hoje? Sim, é como se toda mulher tivesse a obrigação de ter filhos, né? Muitas mulheres vão realmente optar por não ter filhos, né? E tá tudo bem, cada um, né, viva do jeito que achar. Mas esse que é o problema, né? A paciente, algumas falam muito isso, de assim, nossa, mas você é casada há 10 anos e ainda não tem filhos, né? Então, é realmente um peso muito grande em cima da mulher. E esse emocional, Hélio, isso atrapalha muito a mulher. A questão emocional atrapalha muito. Eu acho que a gente tinha que cada um... E sente aquela coisa também, né? Antigamente era muito assim, pelo menos a gente vê nos filmes, né, doutora? Sim. Ai, não me deu um filho, porque fulana não me deu um filho, né? Não engravidou até agora, cadê? Aí a mãe do cara, cadê meu neto que não veio ainda? Tem essas toda histórias. aquela pressão, né, Como doutora? como a gente falou, como se o problema fosse só da mulher. E muitas vezes o homem, ele fala, né? Não, mas eu não tenho problema nenhum. Então o problema é com você. Sim, você não investigou, você não foi atrás. Como é que você tem tanta certeza que você não tem problema, né? Exatamente. É um machismo, né? Um machismo completo. Olha, a Vanessa. Olá, doutora, boa tarde. Me chamo Vanessa, aqui do 31 de março. Eu estou vivendo uma fase bem difícil. Tenho ovários policísticos, ciclos desregulados e já escutei de alguns médicos que ia ser difícil eu engravidar. Mas eu não quero perder a esperança, só queria ouvir de alguém que entende, né, que tem essas condições como a SOP ou endometriose, ainda pode sonhar com a maternidade sem se sentir uma exceção? Existe um caminho possível, mesmo que ele seja mais longo? Sim. O tratamento de ovário policístico, dos grandes responsáveis pela infertilidade são os ovários policísticos, né? Porque a mulher ela não ovula, né, de acordo, direitinho todo mês, né? Então, e alguns médicos ainda falam que o tratamento para síndrome dos ovários policísticos é o anticoncepcional. Como que a mulher vai engravidar tomando anticoncepcional? Não tem como, né? Não existe. E o tratamento para SOP, ele é multidisciplinar, né? Muitas vezes a mulher fazendo atividade física, diminuindo o peso, se ela diminuir 10% do peso dela, ela já consegue engravidar. Então, a mulher que tem 70 quilos, se ela perder 7 quilos, ela já consegue engravidar. Naturalmente, ela muito, né, doutora? Já vai ter os ciclos regulares, já vai conseguir. Então, assim, é questão mesmo de tratamento. Tem que ver se essa mulher tem resistência à insulina, porque geralmente está relacionado ao aumento do peso, o aumento da resistência à insulina, né? E tudo isso vai causar essa infertilidade. Então, assim, a gente trata muito muito. Né? Então, já fica a dica aí para você, viu? Não perca as esperanças. Doutora, eu quero que você faça um convite, então, para essas mulheres e para esses homens que estão querendo, nesse exato momento, engravidar, ter uma família, ficarem grávidos, já para conhecer seu consultório, para a senhora poder tratar eles, não é verdade? Sim, estão convidados. Então, é assim, não deixe para mais tarde, né? Não fiquem pensando, né? Você já é casado há 6, 7, 8 anos. Se você realmente quer engravidar, vocês querem engravidar e está tendo dificuldade, então não deixe isso passar muito tempo, né? Não deixe chegar lá nos 38, 39, 40 anos para ir atrás de uma ajuda, né? Quanto antes vocês forem procurar ajuda, mais fácil vai ser de conseguir ajudá-los e vocês realizarem o sonho. Aproveitando, eu quero passar o contato da doutora para você agora, né, já ir lá, já conhecer a clínica Pro Saúde, a doutora Fernanda Pelizete, poder te recepcionar, te acolher com todo carinho. É o 991619239, 991619239. Fala lá com as meninas, as atendentes e já agenda a sua consulta. Doutora, obrigado. Obrigada a você. E volte semana que vem aqui pra gente falar sobre um outro assunto maravilhoso, tá bom? Tá bom. Pronto. Combinado. A gente vai para um breve intervalo e eu já volto.